Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar mais um vídeo. Esse vídeo é de número 143, capítulo 25, Livro dos Médiuns. A questão agora é de número 284, evocação das pessoas vivas, né? A pergunta é de número 37, é possível evocar, né? Numa casa espírita. Aí eu já entro com aquele nome, né, que eu gosto de dizer. É possível evocar o espírito, a alma. É possível evocar a alma de uma pessoa que ainda encontra-se no corpo físico, viva, que ainda não desencarnou, numa casa espírita séria. Numa casa espírita séria, sim. Agora, se você deparar com uma manifestação de um espírito, aliás, de uma alma, dizendo que ainda encontra-se num corpo físico, encontra encarnada, numa casa espírita, não acredita, não. Não acredita, gente. Porque às vezes as pessoas podem pensar assim, mas o Luiz fala mal. Não falo mal, gente. Eu tento fazer aquilo aqui no esmiuçamento que muitas pessoas, muitas não, 100% dos expositores espíritas, na doutrina dos espíritos, eles não fazem isso, que é abrir os olhos das pessoas, para que as pessoas não caiam na mistificação, não sejam lá mistificadas, iludidas, enganadas. Você entendeu? Porque ninguém faz isso. Ninguém orienta. Então as pessoas podem pensar assim, mas o Luiz fala mal de casas espíritas. Não. Você observa que eu não cito nome de centro espírita nenhum. Eu respeito todo mundo. Todo mundo eu respeito. A única questão que a gente trata aqui é a forma como os sérios trabalham e a forma como os não sérios trabalham. Então, os riscos que as pessoas correm nas casas espíritas que não são sérias, que são mantidas por espíritos ignorantes, charlatões, mistificadores, antagonistas, e também os benefícios que as pessoas recebem procurando uma casa espírita séria, não é? Então, não falo mal de espécie alguma. Você já ouviu eu aqui citar algum nome de alguma casa espírita? Nunca. Mas nós abordamos aqui a forma como tanto os sérios quanto os não sérios trabalham, a forma como trabalham. Então, aí eu tenho que usar aquele termo. Aquele que está adequado com a doutrina dos espíritos seriamente, carapuça nenhuma lhe serve. Agora, aquele que sente que a carapuça, né, entrou na cabeça bem justinha, é porque tem alguma coisa para reformar, para melhorar. E onde é que nós aprendemos como nos melhorar? Nas 5 obras básicas. Não é no livro de fulano, de cicrano, de bertano, não. É nas 5 obras básicas de Kardec. E pronto, né? Então, evocação das pessoas vivas é o tema. Só que Kardec faz uma pergunta aqui, ó. A encarnação do espírito constitui obstáculo à sua evocação?
a encarnação do espírito constitui obstáculo à sua evocação, então quer dizer, você reencarna, ou você encarna, porque aqui na Terra existe tanto reencarnação quanto encarnação. Encarnação é aquele que pela primeira vez está chegando aqui à Terra. Reencarnação é aquele que por mais de uma vez está chegando aqui à Terra também, né? Então, reencarnação é mais de uma, encarnação é uma, né? Então, isso a gente sabe. Então, essa encarnação aqui na Terra, a reencarnação, a encarnação, ela se torna um obstáculo à sua evocação, a evocação. Então, por exemplo, existe algum obstáculo em evocar aquele espírito ali, aquele espírito vai se sentir assim, traumatizado, alguma coisa e tal, ou mais? Observe só para você ver. Os bons espíritos respondem assim, ó, não, mas é necessário que o estado do corpo permita que no momento da evocação o espírito se desprenda. Isso aqui o que equivale a dizer a evolução do espírito. Nós sabemos que por mais benefício que proporciona ao espírito a reencarnação, a encarnação, o corpo físico, mas não deixa de ser aos espíritos mais inferiores um obstáculo, sim, uma interferência devido ao véu do esquecimento do passado, as não recordações de outras vidas passadas e de muitas outras situações, o não desprendimento da matéria física totalmente à noite devido a encontrar-se ligado o perispírito ao corpo físico. Então existe ali uma certa turbulência, sim, naquele eu, mas essa turbulência, essa dificuldade, ela vai deixando de existir quanto mais evoluído o espírito ali se encontra. Você entendeu mais ou menos assim, né? Então, se o espírito é mais atrasado, ele tem, assim, uma certa dificuldade, ele se vê em meio a uma certa dificuldade, né? Mas se o espírito é um pouco mais evoluído, ele se desprende um pouco mais fácil, né? Com tanto mais facilidade vêm os espíritos encarnados. Quanto mais elevado for em categoria, o mundo onde ele está, porque menos materiais são lá os corpos, o corpo é sutil. E isso é verdade mesmo. Apesar que tudo que os bons espíritos dizem aqui é verdade, a gente só tenta mostrar o outro lado, né? Porque nós temos que entender que não é só a Terra que os espíritos reencarnam. Existe um número inimaginável nos universos, nas dimensões, por toda a eternidade, que não tem começo nem fim, onde nós sabemos que tudo é presente, existe um número inimaginável de planetas cujo o sistema é praticamente semelhante ao da Terra na questão de reencarnação, de encarnação. Porque você não pode, com todo respeito, você não pode pensar se que nos universos por toda a eternidade a Terra é o único planeta que espíritos reencarnam. Principalmente, você pode até pensar
que a Terra, na condição de expiação e de provas, é o único planeta no universo, de forma alguma. Existe um número inimaginável de planetas na condição de expiação e de provas. Existe um número inimaginável de planetas em regeneração. Existe um número inimaginável de planetas no reino felizes, dos evoluídos. Existe um número inimaginável de planetas, planetas onde reencarna seres e encarna seres primitivos por todo os universos, por toda a eternidade que não tem começo nem fim. Então não é só a Terra aqui que reencarna aqui, que existe a reencarnação. Não. Só que aquele caso, dependendo, existe nos planetas mais inferiores, as reencarnações, elas, os espíritos, eles se utilizam-se de corpos mais grosseiros, né? Se pensarmos dessa forma, o nosso já é assim grosseiro. Imagina nesses planetas mais primitivos. Agora, existe planetas onde pode-se dizer assim, mundos felizes, onde, por exemplo, em Júpiter mesmo, em Saturno, são seres onde os seus corpos é bem sutil, né? É uma sutileza muito grande, a matéria ali, bem sutil, é bem diáfana mesmo, né? Mas é condizente ao sistema do planeta, à dimensão do planeta, né? Então, só sei dizer que existe sistemas que nós desconhecemos a intensidade do processo. O que nós temos que fazer é cada vez mais estudar para que, com o passar do tempo, a autoevangelização se forme no nosso eu, porque não há nada melhor que o conhecimento. Então, a pergunta de número 38, Kardec pergunta assim: pode evocar-se o espírito de uma pessoa viva? É aquilo que eu disse no início, né? Pode evocar-se numa casa espírita séria o espírito de uma pessoa viva, de uma pessoa que ainda não desencarnou? Pode, será? Né? Pode ser, visto que se pode evocar um espírito encarnado, o espírito de um vivo também pode, em seus momentos de liberdade, se apresentar sem ser evocado. Isso depende da simpatia que tenha pelas pessoas com quem se comunica. Então, Kardec está pedindo para voltar aqui. Veja-se em o número 116, a história do homem da tabaqueira. Tabaqueira, né? Então, por vários motivos, vamos dizer assim, na época de Kardec, se usava muito evocar espíritos de pessoas ainda encarnadas.
Por que que usava-se muito? Justamente para provar que esse meio de comunicação, esse meio, essa condição de manifestação é possível. Só que, tão necessária naquela época para ficar registrada como possível, hoje, o que nós temos a dizer é que tão desnecessária hoje. Na época, foi muito necessária para provar, para mostrar que é possível. Hoje é desnecessário. Então, não creia nesses que, em certas casas espírita, evoca o espírito de um encarnado, porque isso é uma perda de tempo. Porque tem coisas que, devido à época, devido à não importância, não há necessidade. O mais importante é o que Kardec provou que é possível. Tanto é que ele evocou vários espíritos, e vários espíritos se comunicaram, e espíritos também que não foram evocados, depois foi confirmado como espíritos de pessoas que ainda se encontravam no corpo físico. Então isso é possível. Na época, muito necessário para que ficasse provado. Mas hoje, 2022, isso é desnecessário. E se você deparar com certas manifestações, se você puder mandar parar os trabalhos, pare, porque isso é tudo mistificação e é tudo charlatanismo. Porque hoje em dia, por qual finalidade? Qual o objetivo? Por curiosidade? Por curiosidade, os charlatões é que se manifestam no lugar. Não há necessidade, já que a doutrina nos prova que é possível. Agora, hoje em dia é desnecessário. Você entendeu? A não ser que o espírito ele se manifeste numa casa espírita séria, naturalmente, sem que ninguém perceba, você entendeu? E no final, algum mentor espiritual venha, através de um médium também que é tudo sério, e transmite às pessoas ali do grupo, né? Aquele grupo fechado, que aquela comunicação foi de uma pessoa que ainda se encontra no corpo físico, ainda está ainda no corpo físico encarnada, né? Caso contrário, não há necessidade, porque você vai evocar um espírito ainda que se encontra no corpo físico hoje, 2022. Por qual motivo? Para cobrar ele uma duplicata? Para exigir dele uma postura? Para ditar-lhe um comportamento moral, alguma coisa assim? Não tem lógica. Então, é preciso tomar muito cuidado. O mais importante Kardec fez, que é provar que é possível. Então, provou que é possível. Hoje não há necessidade de ficar evocando espírito de encarnado. Precisa tomar muito cuidado com isso. É aonde as trevas não gostam de mim, é onde muitos encarnados batem pesado em cima de mim, como só eu sei, porque eles acham que esses comentários meus aqui é desnecessário, que as pessoas não precisam ficar sabendo disso. Olha, ora, você não precisa ficar sabendo do valor do orçamento da construção da tua casa? Você vai construir a tua casa. Você ali
convida ali um especialista ali, um engenheiro, uma coisa assim, você não quer saber o orçamento, quanto que fica para construir a casa? Aí, não, ele bate nas suas costas e fala assim, não, vamos deixar para a gente acertar, depois que terminar tudo, te apresenta a conta. Tá certo. Só que eu te dou um conselho, com todo respeito. Não vou dizer isso não, porque é pejorativo. A gente tem que, né, moderar um pouco. Então, não condiz. Então, olha só para você ver. Pode evocar-se o espírito de uma pessoa viva? Pode-se, visto que se pode evocar um espírito encarnado, né? Visto que pode evocar um espírito encarnado, o espírito de um vivo também pode. Então aqui, os bons espíritos, eles fizeram um trocadilho aqui para poder mostrar os dois lados. Porque uma vez o espírito desencarnado, uma vez espírito é o desencarnado, uma vez reencarnado é alma, né? Então olha só, pode ser, visto que se pode evocar um espírito encarnado, ao trocadilho, o espírito de um vivo também pode, em seus momentos de liberdade. Em momento de liberdade, o que é esse momento de liberdade? A pessoa, né, em sua casa, lá pelas 20 horas mais ou menos, a pessoa dorme. E aquele sono gostoso, e por algum motivo os mentores espirituais conduzem aquela alma até um centro espírita, e onde há ali presente espíritos amigos, simpatizantes, né? Médios simpáticos também, há aquela alma ali presente. Então, aquela alma pode se manifestar através de um médio ali, com todo o sigilo, né? Naturalmente, já pode se manifestar sem ser evocada. Só que também pode evocar. Só que aí os mentores espirituais é que vão saber o momento exato, se pode ou se não pode, aquele que foi evocado comparecer, porque pode ser que ainda ele esteja acordado, ainda não dormiu. E outra, os mentores espirituais também eles vão procurar saber por que é que o grupo encarnado está evocando aquele que ainda está encarnado, para quais tipos de pergunta, qual a finalidade, qual o objetivo, né? Quais as perguntas, se é para satisfazer curiosidade. Então, se os mentores deparam com algum, né, procedimento anormal, imediatamente ele já manifesta ali, já barra aquela comunicação, barra aquela evocação daquele espírito, né? E o espírito de um vivo também pode, em seus momentos de liberdade, se apresentar sem ser evocado. Então, como eu disse, ele pode se apresentar sem ser evocado. Só que nós sabemos também de casos na literatura espírita, principalmente nas obras básicas, de espíritos evocados por Hippolyte Léon de Rivail, que ele evocou, né, para estudo, para comprovar a veracidade, a autenticidade. Então, tudo isso é possível. Mas não significa que esse é conveniente, porque é desnecessário. No ano de 2022 é desnecessário. O mais importante é saber que é possível, mas que necessário não é necessário. Não há necessidade. É aquilo que eu disse. Qual o motivo da evocação? Para qual finalidade?
Então é preciso ficar bastante atento, né, a estas questões, porque nós sabemos que muitos espíritos charlatões, mistificadores, eles aproveitam também esse momento dessa evocação para poder passar-se por aquele ali que nós achamos que ainda está encarnado, que evocamos. Então é preciso tomar muito cuidado. Agora, é lógico que numa casa espírita séria, esse perigo ele é menos. Agora, numa casa espírita não séria, aquele grupo está sujeito muito mais a ser mistificado por esses espíritos impostores da erraticidade, esses anticristos da erraticidade. Então é só estudar. É só estudar. Tem pessoas que são avessas às obras de Kardec, são avessas aos estudos. Então essas pessoas, elas têm que pensar também que elas correm o risco de mais serem mistificadas. E se a pessoa é mistificada é porque ela permite. Então nós vamos para a próxima pergunta, mas no próximo dia.